Olá a todos, sejam bem-vindos ao Pai da Eva. Hoje eu tô aqui com o Michel. O Michel veio da Tomorrowland Bélgica agora, que terminou esse domingo passado. A gente está gravando aqui numa quarta-feira. Então, ele chegou no Brasil ontem. Ontem ou hoje, Michel? Cheguei no Brasil ontem de noite. Ontem de noite. Chegou no Brasil ontem. O plano era ele gravar ainda lá, mas não deu certo. Hoje ele está aqui com a mente fresca para contar um pouco dessa história, das aventuras que ele viveu aí nesse Tomorrowland Bélgica. E espero que seja um papo legal. E aí, Michel, tudo certo contigo? Tá bem? Tá recuperado? Tá com saúde? Tudo certo, cara. Recuperado é forte dizer, né? Não tô tão recuperado, não. Cheguei ontem de noite, mas por conta do fuso, né? Aqui no Brasil são 4, 5 horas a menos do que eu tava lá. Então eu consegui dormir muito bem ainda não. E eu fiz a boada de ter viajado para lá, para ir para Tomorrowland, eu viajei só para isso. E a minha volta ela foi muito em cima do término da Tomorrowland, então eu não tive um tempo para recuperar. Então eu estou ainda entendendo como é que está meu corpo, minha saúde, voltando a me alimentar melhor. Então 100% eu não estou não, mas já estou bem mais tranquilo do que ontem, por exemplo. Pô, maneiro, maneiro. Vivo, com certeza tu vai sair dessa. Fica tranquilo. Vai ter história para contar pros teus netos. Pô, Michel, uma primeira questão que eu te faço, que é assim, ela parece um pouco óbvia, mas eu ia pedir para tu desenvolver ela um pouco, que é, por que Tomorrowland? Cara, é uma pergunta que, assim, muita gente já me fez, porque, assim, por incrível que pareça, tem muita gente que não conhece o festival ainda, né? Então, para quem gosta de música eletrônica, é um festival bem óbvio, assim, para ir, ele está presente na vida de todo mundo que gosta há muito tempo, mas eu cresci vendo isso na TV, sabe? No YouTube e tal, então é um festival que já tem 20 anos de longevidade, é um festival que vem crescendo a cada tempo, então você acompanha lá a evolução dos palcos e dos DJs, e de como que as coisas são feitas, você vai vendo que tem uma evolução gigantesca, não só tecnológica, mas de toda a parte de figuração, figurino e tal. Então eu já namoro esse festival há tempo demais. Só que é um festival muito caro, né? Principalmente para quem mora no Brasil. Então eu demorei, apesar de gostar de música eletrônica de mais de 15 anos, eu demorei aí bastante tempo para ir. Então, o Tomorrowland hoje, pelo menos na minha visão, é o festival que tem maior, dentro desse mundo de eletrônica, é o festival que tem maior magia, que une muito a música com essa parte mágica, com a parte de quantidade de pessoas, com a parte de grandiosidade de palco. Então é um festival bastante cobiçado para a galera que gosta de eletrônica, sabe? Apesar de existir vários no mundo, vários outros no mundo, acho que esse é o mais conhecido, assim, pela grande parte da galera. Você é a segunda vez que você vai. Pronto, a gente já pode falar um pouco disso também. Mas eu queria que você pudesse também dar explicar um pouco da tua experiência. Imagina, tirando a parte da diferença do euro pro real, mas explica um pouco como é que é a experiência de, ok, eu quero ir para Tomorrowland. O que que eu tenho que fazer? Como é que funciona? Como é que tu se prepara? O que que você fez da primeira vez que da segunda vez você corrigiu? Ou se na primeira vez deu tudo certo? Acho que a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é maluquice, né? Você tem que ser maluco. Acho que essa é a primeira coisa. Assim, considerando vir do Brasil, acho que esse é o primeiro ponto, porque além da questão da moeda, é um festival muito difícil de você conseguir ir. Então, a compra do ingresso, por exemplo, ela é muito difícil. Ela tem uma data que acontece a abertura, você tem que estar na hora lá marcada dentro do site deles para fazer essa compra. Já tendo feito o pré-registro antes, um mês anterior, e mesmo assim, para você ter ideia, nos 2 anos que eu fui, eu não consegui comprar lá. É, Então, assim, é um festival muito difícil de ir. Então, o primeiro ponto é você querer muito e você ser um pouco maluco, porque mas você não comprou ingresso no site, tu teve que comprar pacote? não comprei. Então, na primeira vez, e aí entra um pouco da maluquice, entra um pouco da história. Eu ia viajar para a Europa já, né, de férias. Então, eu estava planejando uma viagem com a família, com a Carol, com alguns amigos também que já moravam lá. Então, estava planejando uma grande viagem para a Europa, uma Europa assim, de 25 dias, para conseguir conhecer vários lugares do qual eu não conhecia. Então, eu já tinha ido para a Europa uma vez em 2022, mas eu não consegui rodar tanto ainda. E era esse o intuito de 2024, que foi o ano passado.
E aí, do nada, eu tava vendo a edição um ano anterior, em 2023, e eu falei assim, putz, se eu vou estar na Europa pela segunda vez, já vou estar lá próximo, amo o festival, amo eletrônica, por que não ir, fazer uma força e ir, né? E aí começou toda essa saga de, vamos para Tomorrowland. E aí foi todo um poder de convencimento aqui dentro de casa. De novo, eu ia viajar com outras pessoas. E aí consegui fechar o roteiro e veio a parte do ingresso. Então eu entrei no site por vários computadores, pedi para várias pessoas entrarem e não consegui comprar. E aí me frustrei pra cacete, cara. Assim, foi um dia que eu falei assim, porra, eu tava com tudo certo de ir, já tinha passagem, já tava planejando o lugar, os dias para ficar lá, e não consegui ingresso. E aí, uma das sortes que eu tive é que eu tenho um amigo chamado Ramon, que trabalhou comigo aqui no Brasil, e hoje ele trabalha na Vetex de Barcelona. Na verdade, ele trabalha na MongoDB, né, que é uma outra empresa de tecnologia, mas ele trabalhava na Vetex de Barcelona. E ele também tinha essa vontade muito grande de ir. E ele, por morar já na Europa, tinha uma facilidade um pouquinho maior de conseguir estar lá e de conseguir chegar, né, na Bélgica. E aí ele falou, cara, vamos mesmo assim? Vamos dar um jeito de ir? E eu embarquei nessa loucura. Falei, vamos. Então a gente começou a pesquisar pessoas que estavam vendendo ingresso meses antes, só que estava muito caro. Assim, para você ter uma ideia, se eu não me engano, em 2024 abria em mais ou menos 300 euros o pacote completo. E aí você tem do pacote mais básico, que é o de acampamento, onde você leva a sua própria barraca e tudo mais, até o pacote mais top de linha, que você tem o hotel deles, que você compra só um ingresso, enfim. E as pessoas estavam vendendo por 1.000 euros, assim, quase que o dobro quase que o triplo do preço. Eu falava muito caro. E a gente falou, Mas vamos, estavam vendendo por 1.000 euros esse ingresso que era o ingresso mais barato. e era um ingresso mais barato, exato. Ah, ok, Dava ok, ok. direito a todos os dias de festival, mas era um ingresso mais barato. E a gente ficou pesquisando, 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 e nada de acontecer. Só que eu já tinha colocado na minha cabeça que eu ia. Junto com nós dois, entrou um terceiro amigo chamado Vitor, ele também mora aqui no Brasil, e ele também ia para a Europa e também queria ir para Tomorrowland. Então ele embarcou nessa loucura. E a loucura foi tanta, cara, pra você ter uma ideia, que eu fui para a Europa, eu viajei para lá, para Barcelona, para ficar os primeiros dias em Barcelona. Então a ideia da viagem era: vou ficar alguns dias em Barcelona, vou ficar alguns dias na Bélgica para o festival, e depois eu começo a viagem na Europa junto com a minha família e tal. Eu fui para Barcelona, embarquei, saí daqui do Rio de Janeiro sem ingresso. Sem ter ideia de ingresso, sem nada. Então a gente não sabia muito bem o que que aconteceu. Eu tinha uma barraca, minha mala e um sonho. Chegando lá em Barcelona, a gente conversando bastante, tentando arranjar ingresso, não conseguimos. E a gente falou, como bons brasileiros, eu acho que você vai se lembrar disso. Tinha uma época, muito tempo atrás, que a gente saía pra caramba pra festa aqui no Brasil, e a gente comprava ingresso na hora, na porta, de gente que Aham. desistia, de tão vista. Cara, a gente é brasileiro, por que que a gente não faz isso lá? Será que não dá, sabe? E aí a gente comprou passagem para a Bélgica e foi de maluco, sem ingresso, sem hotel na Bélgica, sem nada, porque a nossa ideia era acampar lá, né? Então nem hotel a gente chegou a fechar, porque a gente queria acampar dentro do acampamento da Tomorrowland, para pegar o ingresso mais em Aham. conta. Foi assim, um perrengue atrás do outro. Eu levei a Carol junto comigo no ano passado, ela odeia acampar, ela não gosta de eletrônica, mas ela queria me acompanhar nesse sonho. Então, assim, para mim foi um pouco pesado, um pouco difícil para ela, então foi surreal. E aí tudo que eu tô contando aqui, depois tem uns vídeos que eu posso te mostrar que conta um pouco dessa história em Maneiro. imagens. Mas a gente pegou trem, e baldeação, e ônibus, e um rolê para chegar lá, para conseguir chegar na porta. Chegamos na quinta-feira lá e a gente não conseguia ingresso de jeito nenhum. Não, não era igual ao Brasil, sabe? Não tinha muita gente vendendo ingresso na porta. E aí tinha um diferencial, cara, por ser brasileiro, acredito eu, que muito por conta da gente ser brasileiro, é que a gente não tem muita vergonha, ou timidez de falar com pessoas desconhecidas, principalmente quando a gente está precisando de alguma coisa, né? Então tinha outras pessoas de outros lugares do país procurando ingresso ali também para comprar, só que era uma galera que ficava tímida, com plaquinhas assim de buy ticket, compra ingresso e tal. Ah, ok. Meio passivos, né? Totalmente passivos, assim, esperando que alguém abordasse eles. Enquanto isso, a gente começou a perguntar para todo mundo: você tem ingresso? Ei, você tem ingresso? Pô, eu preciso de um ingresso. Resumo da ópera: o Tomorrowland ele tem 4 dias de festa, tá? Quinta, sexta, sábado e domingo.
Quinta-feira é uma festa dentro do acampamento só para quem vai acampar. O festival mesmo, de verdade, é sexta, sábado e domingo. Só que o acampamento ele é de frente para o festival, então ele é muito próximo. Isso foi na quinta-feira. E aí, esses meus dois amigos, eles conseguiram, a gente conseguiu dois ingressos. A gente conseguiu lá na quinta-feira dos ingressos, só que nós éramos quatro, tinha eu e Carol ainda. E aí a gente pensou, putz, cara, não faz sentido ter outra divisão, que não seja vocês dois entram, fica eu e o Carol aqui, e, pô, no ruim do ruim, vocês dois curtem o festival, eu vou com a Carol para outro lugar, e a gente, e a gente deixa o sonho para um outro momento, não tem muito o que fazer. E aí, um outro contexto é que a Tomorrowland, ela fica na Bélgica, num lugar, numa cidadezinha chamada Boom, que fica entre Antuérpia e Bruxelas. Então, Bruxelas fica embaixo, Bonn fica no meio e Antuérpia fica em cima. Antuérpia e Bruxelas normalmente são os destinos mais visitados ali da Bélgica. E cá para nós não tem muita coisa para fazer, vai, mas são os destinos mais visitados. E a gente voltou para Antuérpia, eu e Carol. Peguei um Uber que foi caríssimo, foi, sei lá, 70 euros. Pra gente aqui no Brasil, assim, é um valor que eu nunca tinha pagado em nenhum táxi Uber, em nenhum A transporte. passagem de avião, filho. É uma passagem de avião. Já frustrados, peguei uma diária no Ibis, lá da Antuérpia, que era um hotel que tinha vaga e era mais baratinho, mais em conta. E com a ideia de que eles dois ficassem lá, continuassem procurando ingresso, e a gente, né, se conseguisse, a gente ia. Cara, no final, na quinta-feira de noite, eles me ligam e falando que conseguiram mais um ingresso. E aí, naquele momento, eu conversei com a Carol e ela falou, putz, só vai. Eu dei uma sorte, entre aspas, que meus pais iriam chegar na Bélgica também, para passar alguns dias lá, e ela ia se encontrar com Aham. ele e eu ia para o festival. E aí, acelerando um pouquinho a história, para assim, não seja a gente passar um pouco por esse ano, mas a gente conseguiu todos os ingressos, no final das contas. Na sexta-feira, eu estava no Uber, entrando no Uber para ir para o festival, para voltar para o festival, para me juntar a eles, e eles me ligaram falando que a gente conseguiu outro ingresso. Só que era um ingresso de um dia só. E aí eu falei, não, compra. Putz, ela tá aqui, cara, eu preciso que ela experiencie isso também. E a gente comprou o ingresso de um dia só e ela foi comigo naquele dia. E eu, apesar de ter um ingresso de acampamento, eu não acampei, eu acabei ficando no hotel com ela, já que a gente já estava pagando a diária para não deixar ela sozinha. Então ela curtiu ali um minimamente o festival, adorou. Assim, ela não gostava, não curtia de eletrônica, mas ela se amarrou no festival. Assim, foi muito legal. Conhecemos várias pessoas, falamos com várias pessoas de outros países e tal. Então ela viu que tinha uma magia ali além da música eletrônica. Outra coisa que ela sentiu também é que tinha música eletrônica para todos os gostos. Então, muitas pessoas têm uma visão de que música eletrônica é muito pesado para ficar ouvindo por várias horas, mas na Tomorrowland tem cerca de 16 palcos oficiais. Então, É assim, tem muita todas coisa. as vertentes de eletrônica possível ali dentro, e bastante estilo ali dentro desse guarda-chuva de eletrônica que as pessoas podem curtir, né? Então, foi uma viagem, cara, que foi é, é, na primeira vez, a gente ficou muito tempo preocupado com o ingresso nesse primeiro momento, nas primeiras horas ali, o que fez com que a gente não curtisse muito essa chegada lá, essa primeira Aham. vivência. Eu não acampei, o que todo mundo falava que era uma vivência super diferenciada, sabe? De acampar lá, porque o acampamento lá, e eu vou contar um pouquinho de como que foi esse ano mais pra frente, mas assim, o acampamento de lá é um mundo. Então, assim, foi legal. Porra, foi uma puta experiência, mas eu fiquei com o sentimento de que eu preciso voltar no próximo ano Aham. pra, com um pouco mais de experiência para fazer diferente. E aí tinha um segundo detalhe que a minha viagem ano passado iria continuar, né? Então, assim, ainda tinha muito mais dinheiro pela frente para gastar. Então, eu me contive bastante dentro do festival em relação a isso, porque eu ainda tinha outros lugares para conhecer, tinha minha família para acompanhar. Então, eu não pude perder a linha no máximo da loucura que eu gostaria Aham. de portão, de dinheiro, de tudo, Não né? pôde Então, viver intensamente, né? exato. Vivi intensamente, né? Porque tu me conhece, eu não tenho muito limite, mas sim, podia ter sido outra história ali. Mas valeu a pena pra cacete. Maneiro, maneiro, maneiro. E aí, nessa segunda vez, tu já conseguiu.
chegar lá com o ingresso? Porque dessa segunda vez eu acompanhei, né? Você chegou, você teve vamos dizer assim, um encontro antes de começar o evento, pelo que parece. Nesse encontro eram só brasileiros. Esse encontro que tem, ele sempre existe? Ou tu achou um grupo, alguém te colocou num grupo? Então, dessa segunda vez, conta um pouco aí, tipo, beleza, tu já chegou com o ingresso e como é que tu conseguiu o ingresso dessa vez? E como é que foi esse esquenta pro festival, até começar o dia do festival? Como é que foi chegar na Bélgica? Como é que fica ali você chegou por qual cidade? Cara, então, eu cheguei na Bélgica, eu cheguei por Bruxelas dessa vez. Ok. E Bruxelas já tem, tipo, aquele negócio de tal, o aeroporto já tem o tema da Tomorrowland? Sim. Bruxelas é praticamente a chegada oficial da galera, porque é para um dos voos, é, é, tem mais voos lá dentro para o aeroporto de Bruxelas, e de Bruxelas você pega trem e vai para as outras cidades. Então, eu cheguei por Bruxelas, o esquenta, assim, ele começou para mim na Tomorrowland do ano passado. Nessa busca de ingressos em 2024, eu entrei num grupo de brasileiros de Tomorrowland, onde tinha muitas pessoas que iam, e que foram e que vão a Tomorrowland. É um grupo de 300, 400 pessoas, assim, a galera é bem ativa. E durante o ano inteiro a galera ia falando no grupo. Então tem lá gente que mora no Brasil, gente que mora fora, mas um grupo de brasileiros. Ok. Então isso me ajudou muito na compra do ingresso, porque eu não consegui ingresso de novo no site oficial, mas existe um outro site, que é o Viagogo, não sei se fala Viagogo, mas que é uma revenda de ingressos intermediada por esse site. Então quem quer vender ingresso, coloca o ingresso lá, quem quer comprar, entra lá para comprar, e o site ele faz um esquema de intermediar essa transação para que não tenha golpes. Então ela meio que só repassa o Sim, o dinheiro para a ingresso pessoa. falso, nem nada. Exato. E aí, lá tem uma revenda que é a entrega dessa revenda é oficial pela Tomorrowland, o que te dá mais segurança ainda. E eu descobri isso através do grupo. Então, nesse ano, eu fui com os mesmos dois amigos. Então, esses mesmos dois amigos tiveram a mesma sensação de, a gente precisa voltar ano que vem. E a gente comprou por esse site. A gente pagou o mais caro. Então a gente pagou quase que o triplo do valor ainda assim, como se a gente tivesse comprado lá atrás com outras pessoas. Só que a gente entendeu que tem economias que são, não vou dizer burras, vai, mas não valem tanto a pena. É melhor você deixar de economizar e ter um negócio certinho, um conforto, uma tranquilidade, e eu sou mestre nisso, cara. Eu faço É, muita é, é a economia. famosa economia burra, né? Fazer É. uma economia burra, às vezes tu se ferra. E eu faço isso pra cacete. Tu vai ver que a história desse ano é basicamente envolvida nisso aí. Mas eu cheguei lá, foi assim. Então, assim, o esquenta, ele realmente, quando eu cheguei em Bruxelas, na quarta-feira, e aí eu fui um dia antes, porque a galera faz esse esquenta um dia antes de ir pro acampamento, para quinta-feira. Eu cheguei em Bruxelas na quarta, e já foi uma experiência assim, totalmente diferente. Porque quando eu cheguei no aeroporto, primeiro que no avião, eu saí de Barcelona também, né? Então eu fui visitar o Ramon, esse meu amigo em Barcelona. Passei alguns dias lá antes de ir. Então passei 2 dias com ele. A gente saiu lá para Barcelona, curtiu uma festinha. Então, assim, umas coisas assim também que eu faço muito, além de economia burra, que a galera chama de queimar a largada. Cara, eu nasci já queimando a largada. Então, eu já cheguei, ao invés de ficar quietinho para curtir a Tomorrowland, a gente já saiu no primeiro dia. Eu vim de uma doença que não me permitiu beber durante 3 meses. Eu voltei a beber justamente nessa viagem. Meu médico me liberou justamente nessa viagem. Então, eu sempre gostei muito de beber cerveja, de beber vodka e tal. E quando eu cheguei no primeiro dia, eu já cheguei bebendo. Então, eu já cheguei queimando a largada. No segundo dia, eu já estava de ressaca. Já estava, meu Deus do céu, o que vai ser essa viagem? E aí, enfim, na quarta-feira eu fui para a Bélgica, para Bruxelas. E quando eu fui, peguei o avião, eu já vi uma galera que estava saindo de Barcelona para Tomorrowland. Então, você já notava, porque era uma galera que estava segurando, levando barraca, Aham. levando colchão para dormir, colchão insulável. Então, você já via ali pelos pertences, ali, pelas bagagens das pessoas, quem ia, quem não ia. Fora a galera super animada, com o JBL dentro do avião. Então, assim, já vai um clima dentro do avião. Quando eu cheguei em Bruxelas, foi o aeroporto.
ele já vem todo preparado para o festival, sabe? Então, além não só o aeroporto, tá? A cidade inteira, mas já é impactante que você já chega, já sai do avião, no desembarque, você já vê banner da Tomorrowland, você já vê pessoas fantasiadas, desculpa, contratadas pela Tomorrowland, você já vê música tocando, então já é um clima assim, que te envolve, né? Te deixa envolvido ali no festival. Então cheguei lá já assim, animado, animadíssimo. E o encontro nesse grupo de brasileiros, a galera marca toda quarta-feira antes da Tomorrowland. Tem um bar lá em Bruxelas que é o Delirium, né? Que é daquela cerveja. Então, é uma rua, não é nem só um bar, né? É uma ruazinha com vários bares em que a galera marca encontro lá. Então, brasileiro marca encontro lá, mexicano marca encontro lá, várias nacionalidades marcam. E lá tem música eletrônica tocando, tem chopp, tem pessoas ali que fazem essa magia da Tomorrowland acontecer, pessoas fantasiadas e tal. Então vai todo mundo para lá na quarta de noite. E aí eu fui para lá e aí começa um pouquinho da história do que é ir viver intensamente Tomorrowland, pelo menos que foi para mim, né? Eu cheguei na quarta sozinho. Meus dois outros amigos chegaram só na quinta. Um porque trabalhava, o outro estava em outro lugar, enfim. Então eu tava meio assim, putz, e foi minha primeira viagem para a Europa sozinho, então eu nunca tinha ido sozinho. Eu tava meio com Aham. receio, assim, de, pô, como é que vai ser isso, né? Como é que vai se me virar, como é que vai ser conversar com as pessoas. E quando eu cheguei lá, eu encontrei com a galera do Brasil, a galera super receptiva, gente boa pra caralho, mas eu ainda tava meio entendendo onde é que eu tava pisando. Então eu bebi um chopinho de leve, eu comecei a conversar com uma pessoa ou outra, pessoas do Brasil que já moravam fora, pessoas com outros tipos de experiência. Até então, tudo muito calminho. Cara, quarta cena. E eu pensando assim, porra, eu vou sair, vou embora umas 9 horas da noite, que era mais 6 que eu cheguei, porque amanhã tem que acordar cedo para ir para o acampamento e tal, amanhã começa. Então eu vou segurar um pouco a onda, vou conhecer um pouco as pessoas e amanhã a gente troca mais ideia lá e tal. Só que na Europa não parece cedo, né? 9 horas da noite parece que, cara, são 4 da tarde. Então, quarta cena, tá eu 1 da manhã, já tendo tomado, sei lá quantos chopps, conversando com uma porrada de gente, tagarelando, falando sem parar, sem saber que horas eram, que horas que eu ia embora. E aí eu conheci, foi maneiro porque eu conheci assim, gente demais, assim. Eu conheci muita gente lá, muita gente tinha a mesma vibe que eu, pessoas que estavam indo para o festival com um propósito totalmente diferente, pessoas que já tinham experiência em ir, pessoas que não tinham. Mas, resumo da ópera, eu cheguei no hotel, sei lá que horas eram, acho que eram 2, 3 horas da manhã. Entrei no quarto, botei aquele cartãozinho que você coloca na caixinha quando você entra no quarto para ligar a luz, para Aham. ter energia, né? Colocava, não acendia energia. Aí comecei a ficar desesperado, desci para falar com o recepcionista. O cara falava um inglês misturado com francês, uma coisa meio doida, eu não estava entendendo porra nenhuma, cheio de cerveja na cabeça, falando, putz, eu não tô conseguindo ir. Não sabia como que eu podia resolver. Fiquei uma meia hora ali falando com o cara foi lá em cima comigo, e eu tendo vários pensamentos de, pô, o que o cara tá vindo aqui em cima comigo? Era só o cara trocar meu cartão e tal. Então eu fiquei nessa cena aí, nessa confusão, uns 40 minutos até conseguir entrar no quarto. Não consegui ligar a luz e fui dormir sem luz no quarto. Então paguei o hotel, fui dormir sem luz no quarto, sem bateria, sem nada. Aí acordei, acho que era 10 horas da manhã, sei lá, desesperado, porque estava atrasado, minhas coisas todas jogadas, não sabia o que arrumar, o que fazer. Então, esse só o primeiro dia, para ter uma ideia, já foi uma loucura, assim, de ir além da conta, sabe? E o negócio do idioma, assim, em alguns lugares ali da Bélgica, pegava um pouco, porque, claro, tem muita gente lá que fala inglês de boa, mas tinha algumas pessoas, assim, em restaurante, no hotel mesmo, que não falava inglês, não. Falava não sei se era belga, meio francês, uma coisa meio estranha, cara. E a dificuldade de comunicação era imensa. Mas, assim, esse foi o primeiro dia, Quer cara. beber uma água, mano? Pô, eu tô tossindo, eu tô com a garganta aqui lascada. Bebe água, tá tranquilo, tá tranquilo. Mas isso aí foi na quarta, certo?
Isso foi na quarta. Então, E aí, e aí, só para eu entender também, porque você falou do ingresso. Esse ingresso de agora que você tava, ele dava, o que que ele dava direito? Você comprou, foi das barracas, foi de foi. todos os dias? Foi o acampamento, foi a experiência completa. Lá é chamado de Dreamville, né, que é a parte do acampamento. E ela te dá direito aos 3 ingressos do festival, a área do acampamento e a festa de quinta-feira, que é a festa para quem está no acampamento. Só que eu peguei o pacote mais básico do acampamento, que é o pacote que você tem que levar sua própria barraca. E lá tem Ok. alguns pacotes que você compra, que eles já te dão a barraca, e tem desde a barraca pequena até a barraca de luxo. Tem a barraca lá que tem Aham. ar-condicionado, tem um monte de coisa assim, que é uma doideira, mas eu peguei o mais básico. Então eu fui para acampar mesmo. E eu nunca, Ok, ok. eu não sou de acampar, tá? Só zero de Já. acampar. E o. E beleza, tu curtiu lá na quarta-feira, passou essa loucura toda. Que horas que que tu teve que sair do hotel para ir em direção ao evento? Como é que foi? Foi de trem? Boa. Meus amigos, eles chegavam 10 horas, por volta de 10, 10 e meia, e eu fiquei de encontrar com eles no aeroporto, porque o aeroporto de Bruxelas era caminho para o acampamento em relação ao meu hotel. Obviamente eu cheguei atrasado, né? Então, assim, Normal. como sempre na vida, por conta de toda essa loucura, eu já acordei atrasado, já fui me arrumar atrasado e tal. E aí eu peguei minhas coisas, peguei um trem para ir pro aeroporto. Uma coisa até, uma curiosidade, é que o trem lá, só de você, por você ir pro aeroporto, ele é mais caro, independente da É mais distância, caro. né? Em Então, todas as cidades da Europa, é, praticamente. pô, então eu paguei um valor acho que foram 11 euros, sei lá, pro trem, para ficar, pô, 6, 7 minutos no trem. É. Mas enfim, aí fui de trem, fui encontrar com eles no aeroporto lá. Cheguei lá, eles já estavam tomando chopp e eu não conseguia olhar para a cara do chopp, eu tava numa ressaca já. Nem tinha começado a tomar banho, já estava no quarto de ressaca. Isso porque eu saí daqui do Brasil com o pensamento todo centradinho, né? Pô, não vou beber no primeiro dia, vou beber só um pouquinho no terceiro dia, não sei o quê. Pô, eu tava no quarto dia já com ressaca todos os dias. Minha médica não discute isso. Mas. E aí eu cheguei no aeroporto, eles estavam tomando chopp e a gente iria de trem. Mas como a gente estava bem atrasado, a gente resolveu ir de Uber, né? Então rachamos o Uber, não saiu tão caro quanto o rachado, assim, acho que era 40 euros, sei lá. Então compensava bastante, porque era uma outra cidade, era Sim, próximo sim. de outra cidade, e deixou a gente bem na porta, assim. Então isso foi legal. E aí quando a gente chegou, a gente passou no mercado, no Carrefour, tinha lá na cidadezinha. Então dentro do acampamento você pode entrar com coisas de fora. Então a galera leva bastante coisa. A única coisa que você não pode entrar é vidro. Então, pode até Ok. levar bebida e tal, mas você tem que botar em garrafa de plástico e tudo mais, conta de segurança e tal. Então a gente passou no mercado para comprar umas águas, comprar algumas coisinhas assim, um pouco de comida e tal. E a gente foi andando pro acampamento. Na porta do... Uma dúvida, você pode entrar e sair do evento? você pode entrar e sair. Do festival, no final de semana, e eu não tenho certeza, porque eu nunca nem tentei. Mas do acampamento você pode entrar e sair quantas vezes quiser. Não, eu pergunto se pode entrar e sair do acampamento, faz até sentido, mas eu digo assim, como você pode comprar as coisas no mercado, você pode sair, ir no mercado e voltar? Não. Sim, Entrou, já era. pro acampamento. Mas é porque, né, o que eu te disse, o festival, ele é outro lugar. Ele não é dentro do acampamento, né? Ele é bem próximo, ele tem uma passagem do festival pro acampamento, mas é como se você saísse e mostrasse o ingresso de novo pro festival. Então são duas entradas diferentes. Então, no festival, você consegue entrar também com água e bebida? Não, no festival não. Ah, ok, isso é só no acampamento. Tá, entendi. Consegue naquele esqueminha, né? Ah, sacolé. Consegue. Inclusive, esse é das coisas bem assim, bizarras e diferentes para o Brasil, porque as coisas de lá são muito mais na base, não é que é 100% na base da confiança, óbvio, mas eles confiam muito mais nas pessoas do que a gente vê aqui no Brasil, né? Eu acho que para tudo isso tem reflete no festival. Então, assim, eles não olham exatamente, detalhadamente o que está levando,
mas também tu não pode escrachar. E aí a gente entrou lá na porta do acampamento, você troca o seu ingresso por uma pulseira. Essa pulseira do festival, ela é onde você vai botar a sua grana, o seu dinheiro para consumir lá dentro. Você pode colocar pela internet e tal, e ela tem um chip na pulseira, então é pela pulseira que você consome as coisas. Você encosta a pulseira. Você tem que botar crédito ou você pode botar, tipo, ali o sem limite e vai passando? Não, você tem que botar crédito. É pré-pago. Você Tá, bota o crédito antes, e aí eles têm ok. uma moeda do festival, que tem uma conversão lá. Então é realmente, de fato, para você lá dentro vivenciar como se fosse uma cidade diferente, né? Então eles têm a própria Aham. Um moeda. mundo, né? Exato. Então eles têm a própria moeda deles e o dinheiro que você coloca é convertido na moeda deles. Então acho que era Pearl, o nome da moeda deles, e cada unidade equivalia, eu acho que a 1,85 euros, alguma coisa assim. Quando tu chegou Só pra gente não sair ainda do acampamento, não vou perguntar muito detalhe não, porque eu tô tentando também trazer algumas coisas aqui que ajudem as pessoas que não conhecem ou que estão pensando em ir, terem algumas... ajudar com a tua experiência que tu viveu. Quando você chega no acampamento em si, antes do evento, para achar o lugar que você vai botar a sua barraca, tudo isso é muito organizado, não tem nenhum perrengue, tem alguma coisa que tu passou que foi chata, ou tipo assim, pô, mano, os caras são muito profissionais. Eu cheguei lá, dei meu ingresso, fui andando até o ponto certinho, chegou lá, tava meu espaço de montar minha barraca. Não, tem perrengue, tem perrengue. Mas desde que, pô, pra mim, assim, eu sou completamente colado com perrengue, né? A vida daqui ela faz com que a gente seja assim. Mas não é um perrengue nem de longe algo que atrapalhe assim, a tua experiência. Então, você não tem lugar marcado na barraca. O Ok. acampamento normalmente abre 11 da manhã. Tá? Se eles veem que tem muita gente na porta já esperando, já tiveram vezes que eles já abriram até 10h30, um pouco antes. E aí, lá dentro, é cada um por si. Então, você tem que achar o teu espaço e colocar a barraca. Só que o espaço é muito, mas muito grande. Pra você ter uma ideia de dimensão, vou falar em caminhada, tá? Porque em Aham. dimensão de espaço de metros e tal, eu sou terrível. Mas do início da porta do acampamento até a outra entrada, que é do outro lado, ou seja, de todo o espaço, uma caminhada vai de 1h30, por aí, 1h20. Caralho. É muito grande, cara. Então, assim, o que que acontece? Conforme vai enchendo, eles vão liberando mais espaço. Então, ele já não abre com tudo liberado, não. Eles têm uma fitinha Ah, que para vão as pessoas delimitando. irem ocupando, né? Exatamente, para as pessoas irem ocupando. Porque senão, eu acho que nunca aconteceu, sempre fica lotado. Mas eles querem garantir que o máximo de espaço seja ocupado antes de abrir o próximo espaço. Então, o perrengue que eu passei foi, eu entrei, a gente já chegou atrasado, então quando a gente já chegou, os lugares próximos da entrada já não estavam Já mais tava andando disponíveis. 40 minutos. Já estava dando. Exato, era 40 minutos mesmo, do lugar que eu fiquei acampado. Era isso aí. Era 40 minutos andando. Então, eu não tive perrengue para achar espaço e montar a barraca. Só que eu fiquei longe da onde eu ia sair Aham. para ir pro festival. Então, todos os dias, para ir para o festival, eu andava esses 40 minutos. E como todos nós sabemos, ir é tranquilo, mas a volta é triste, né? A volta é triste. E eu vou até te explicar o porquê. É mais triste do que triste. Mas, assim, o, esse, a parte do acampamento lá, apesar dela ser bem grande, ela tem banheiros espalhados por todos os lugares. Ela tem de comida, ela tem vários lugares de comida e é um para cada nacionalidade. Então, assim, você tem comida da Bélgica, você tem comida do Brasil, você tem comida da Índia, você tem comida do não sei o quê. Assim, é sempre, claro, né, não tem uma variedade muito grande, mas na Bélgica é batata frita, da Índia é um arroz com curry, com frango lá, com pimenta. Você tem italiano, que tem umas massas. Então, assim, tem comida para todos os tipos e ele é bem espalhado pelo festival. Então, você não anda 40 minutos para ir no banheiro, você não anda 40 minutos para tomar um banho, você anda pouco para isso. Mas para ir para o Ok. festival, você fica mais distante, sabe? E aí, beleza, vamos lá, arrumamos a barraca, cara, carregando, é ruim carregar as coisas por muito tempo, É, tava um eu vi sol. lá que tu mandou a foto do pessoal com aquele carrinho.
aqui o pessoal compra também para ir na praia, porque tu vai na praia aqui também, como tem muito vento, é normal as pessoas levarem barraca pra praia, para proteger do vento. E aí leva cooler e tal. Então aqueles carrinhos é bem comum aqui. Mas a gente não é acostumado, né? E aí a gente leva tudo Pois no braço é. assim e se ferra. Cara, e é uma doideira, porque tem uma galera, o pessoal que mora mais perto, vai com uma galera muito grande, com um grupo muito grande. Então eles não levam uma barraquinha, eles levam um barracão, levam uma tenda, leva cadeira, leva mesa pra cacete, leva panela, leva. Porra, é meio que os caras pegam e fazem um quarteirão deles ali, sabe? Ah, É ah, ah. muito, muito, muito doido. Você vê É assim, aí tipo leva. aquela cápsula, é a cápsula do Dragon Ball, pô. Quando a gente acampava, a gente falava isso, caralho. Tipo Aquilo isso. ali é a casa da Bulma, filho. É a cápsula lá, ó, virou. É com umas Tem gente que barracas leva assim. tudo. Pô, olha isso, pra você ter uma ideia. Eu tava colado nessa fitinha pra galera, pro pessoal da organização liberar mais espaço pra montar minha barraca. Então, assim, eu tava colado lá no último espaço que tinha, e eles falaram, em 5 minutos a gente vai jogar essa fitinha, sei lá, pra 20 metros na frente, e aí a galera que tá aqui vai poder armar a barraca aqui, quando lotar e tal. E aí tava eu, meus amigos, e tinha mais uma porrada de gente, de outros lugares. Cara, eu mirei um lugar, e falei assim com o Ramon, com esse meu amigo, falei assim, ó, nossa barraca vai ficar ali. A gente tá o primeiro da fila aqui, colado na fita. Não tem como dar errado, cara. É ali é o lugar perfeito, perto de uma árvore, não sei o quê, não tem como dar errado. Ó, você vai fazer o seguinte, você vai correr pela esquerda, vai correr pela direita, e a gente já vai jogar nossa barraca no chão ali pra ocupar o espaço. Beleza. Cara, o cara abriu a fita. Teve um gringo lá, ele tava com uma barraca que era um quadrado assim, fininho, um quadrado assim, fininho, e ele tava segurando o quadrado com uma mão assim. Ele só fez assim, ó, para Sem trás e para falar frente. nada. Sem Para falar trás e nada, para... né? Tranquilão. O cara fez assim, ó, para trás e para frente. Brum! A barraca abriu inteira, pronta já. Brum! Abriu inteira, pronta. Isso, cara. Ocupou o espaço inteiro que a gente queria. Então, Eu assim, tenho uma dessa redonda, mano. Por causa da Eva, né? Que ah, na praia, ela é bebê e tal. E no início ela te dormia na praia, tirava a soneca na praia. Moleque, é uma parada, tipo assim, do tamanho de um pouco, vamos dizer, de uma bola de basquete, assim, circular. Tu taca aquele bagulho, o bagulho faz. E abre um barracão, moleque. Abre um barracão. eu nunca tinha visto isso, eu não sou de acampar. Eu fiquei abismado. Eu fiquei tão abismado que eu fiquei paralisado e eu não consegui lugar nenhum naquela leva. Eu tive que esperar outra leva pra chegar. Tipo, pô, meu, te impactou pra caralho, né? Falei, meu irmão, caralho, que incrível! Como é que o ser humano é capaz disso? É. Eu fiquei assim de cara. Mas deu tudo certo. Depois a gente armou a barraca e tal. E aí na quinta-feira, assim, você passa um pouquinho de perrengue até você se organizar, colocar as coisas, armar a barraca e tal. Então é um período ali que você sofre um pouquinho, mas é, tá todo mundo animado, todo mundo conversando e tal. E aí na quinta-feira começa a festa no acampamento. E o acampamento ele é assim, é até difícil eu falar que eu passei perrengue, quando eu falo com os meus amigos que acampam mesmo, tem alguns amigos aqui que acampam direto, vai para lugar de camping, não sei o quê. E quando eu falo um pouco do acampamento, a galera fala, cara, que isso aí nem deveria ser chamado de acampamento. Então, tem um pouco de piso de grama, mas a maior parte de onde você pisa é tablado, assim, deck de madeira. Aham. Tem banheiro. Eles criam esses decks porque eles provavelmente para criar, digamos assim, eu ia falar rodovia, mas eu não sei como é que seria uma rodovia de pedestre, porque não é Tipo calçada, isso. né? Mas é como se Exato. fosse, né? Exatamente, é isso aí. É onde a galera realmente vai ficar ali em cima. Então, você pode andar para outros lugares, mas é onde a galera vai passar e tal. E, e lá dentro tem chuveiro privativo e chuveiro público. Então você pode tomar banho onde você quiser. O privativo você paga um valor. Privativo, isso, mas É, não tá no ingresso. não, Depende não do tá no ingresso. ingresso. Não, não tá no ingresso. Tem uns pacotes que você tem o seu próprio chuveiro na sua própria estadia. Parada boba hoje em dia, mas essencial, carregar celular. Então, aí vamos lá. Então, o que que tem lá no acampamento que vai te facilitar você a viver e que te dá um certo conforto, né? Tem o banheiro privativo, tem água quente, tem espelho, tem tomada, tem para mulher, tem maquiagem, tem secador, tem um monte de coisa, todo preparado, equipado para você tomar banho e se arrumar para o festival e tal. Quanto é que é? É merreca? É,
acho que eram 3 euros, Ok. 2,8 euros ali. Mas limite de tempo? Não, não tem limite de tempo. Ok, ok. E tem vários espalhados. Então, assim, tinha uma para homem, tinha fila para mulher não. Mas o máximo que eu fiquei na fila para tomar banho ali foram uns 10 minutos, 15 minutos. Assim, Ok. o máximo. Bem tranquilo. Tem chuveiro aberto, então o chuveiro fica ligado direto. Tem várias pessoas que tomam banho ali, tá? Aham. Não, acho que só vi um Mas cara. fica banho de ficar pelado mesmo? Então, eu só vi um cara que não tomou banho pelado, mas ele trocou de roupa ali na frente geral. Aham. Mas em geral a galera fica de biquíni, fica de calça e de short e tal, e toma banho ali. Então é pra quem gosta, pra quem quer, e ali é de graça, não quer gastar dinheiro e tal. Água gelada ali, não é quente, então o banheiro privativo tem água Ok. quente. Tem, além das comidas, tem parte de lazer, então tem uma academia gigante, tem aula de funcional, tem fute-mesa, tem quadra de tênis, tem quadra de, acho que é Paddington, sei lá, é um, né, sabe o que é? Tipo um tênis ali de quadra, Sei, sei. Mas aqui de enfim. peteca? Não, não é de peteca não, mas é um que a bola pode bater, um negócio fechado de vidro, e a bola É o pode pad, é bater, o. É o pedal. pedal, é isso aí, cara, tá tentando É. lembrar, boa. Então, assim, tem uma área de lazer e a galera usa pra cacete. A academia tava sempre cheia. Assim, realmente tem uma galera que vai e usa. E tem uma barraca de carregador, que é um power bank da própria Tomorrowland, que eles fazem lá. Que o power bank, enfim, a tecnologia não deve ser dele, mas tem uma capinha, todo estilizado e tal. E você compra, e aí você tem duas opções. Eu acho que é cerca de 22 euros, se eu não me engano, tá por aí, 23 euros. Aí você compra e você pode ficar com ele o festival inteiro e no final você tem duas opções. Ou você leva para casa, e beleza, ou você devolve e resgata metade do valor. E aí esse Power Bank, ele tem vários stands espalhados, tanto pelo acampamento quanto pelo festival, que você pode trocar a qualquer momento por um novo. Então você não tem tomada perto da tua barraca, mas você tem sempre um carregador portátil se você comprar, você tem sempre um carregador Aham. portátil cheio com você. Então, o que acontecia? O meu estava acabando a bateria do carregador portátil, sei lá, acho que ele dava 3 ou 4 cargas no meu. Estava acabando, eu ia lá e trocava só. Estava acabando, eu ia lá e Ah, e se trocava. tu vai com mais gente, tu até divide, né? A gente dividiu um, exato. Então, assim, eu nunca fiquei, não cheguei a ficar em nenhum momento sem bateria, nem no festival, nem no acampamento. Então, tem bastante coisa lá. E aí, você ia tentar uma parada. Não, eu ia perguntar assim, porque me deu uma curiosidade agora, que é como é que era dormir na barraca, assim. Porque eu te conheço, então eu diria que provavelmente você ia dormir, se pá, já estava de dia de novo, eu não sei como é que é, ou se o evento acaba cedo, cedo assim, ele acaba, sei lá, 2 da manhã e acaba mesmo. Como é que é o dormir na barraca para acordar no outro dia? Se É. tem nego roncando pra caralho. Então, dormir na barraca, para mim, foi o mais, acho que foi o ponto mais complicado, mas não chegou a ser algo que me atrapalhou também no festival. Por que foi complicado para mim? Porque eu tenho sono leve demais. E eu não Aham. fui preparado. Tem uma galera que vai com abafador, com aquele negócio que tu coloca no Ah, ouvido e tal. Eu não fui. Mas assim, o que que tinha? O evento, ele acaba sempre 2 da manhã mesmo, no máximo. O último dia que toca, em alguns palcos acaba 1h50, em outros palcos acaba meia-noite. E quando o festival acaba, acaba mesmo. Então, assim, ninguém te sai te expulsando de lá, não é isso. Aos poucos mas eles acabou vão, a música e pronto. acabou a música, aos poucos eles vão fechando o lugar, então eles vão recolhendo a galera, mas nada muito corrida. E no acampamento, tem alguns espaços públicos dentro do acampamento em que a galera às vezes joga uma JBLzinha ali e tal, mas a própria galera do acampamento não deixa volume alto, não deixa ter barulho. Então, uma hora ou outra, passa uma pessoa falando um pouco mais alto, uma hora ou outra você escuta alguém dando um grito dali, mas em geral, a experiência que eu tive, a galera é muito educada nesse sentido. Então a galera não fica no meio da barraca atacando os zaralhos. Eu fiquei num lugar, e aí isso é importante, eu fiquei num lugar em volta de uma galera que era tranquila nesse ponto, que o que pode acontecer é, a galera quer ficar batendo papo até tarde. Aí te atrapalha dormir, e o festival não vai brigar contigo por você ficar conversando, isso não acontece. Então, Ah, ao meu redor, não tinha ninguém que ficava até tarde conversando. Máximo 3 horas da manhã, estava todo mundo dormindo já.
Só que tinha um cara dentro da minha. Dentro não, cara, dentro é foda. Tinha um cara em volta da É, minha já se barraca. entregou aí, né? Tinha um cara em volta da minha barraca que rodou no festival. Sério, eu ouvi, sei lá, no acampamento, eu ouvi 5 roncos. Um deles era um cara que tava do lado da minha barraca. Eu falei, ah, porra, não é possível. Mas, pô, tu chega tão cansado, cara, que você anda tanto no negócio, que, sei lá, eu apaguei. Por várias vezes eu apaguei. E aí eu ia dormir, assim, entre 2 e 3 da manhã e acordava sempre umas 9. Porque aí de manhã, assim, cara, a galera que dorme mais cedo acorda de manhã, então de manhã já começa muito movimento. 8, 9 da manhã já tem Aham. um movimento grande, pessoas andando, pessoas conversando, pessoas indo tomar banho, pessoas rindo uma com a outra e tal. Então, 8, 9 horas da manhã você já acordava ali, até porque a nossa rotina era, acordava 9 da manhã, pegava as coisas, tinha aquele tempo ali de acordar meio, caraca, tô acordando e tal, pegava as coisas, ia pro banheiro, tomava banho, saía do banho com uma manca prestada, porque eu tomava um banho por dia, voltava para a barraca para calçar o tênis e saía para ir comer alguma coisa para o festival umas 11 e pouca da manhã. Assim, não tem como você ficar muito enrolando também, senão você perde muito o festival, porque o festival abre Aham. meio-dia, sabe? E aí uma vez eu fui tomar café da manhã na cidade lá fora do acampamento, outra vez eu tomei dentro do acampamento, então dá para você ter bastante variedade. Mas quinta-feira é isso, aí tem uma festa lá dentro com DJs surpresas. Você tem ali o dia inteiro de festa até meia-noite. E os Aham. últimos DJs, que começam de noite, é tudo surpresa, você sabe na hora. Então pode vir um cara muito foda que vai tocar no festival e fazer ele tocar ali exclusivamente para você. Tá? Para você, Aham. sim, né? Para a galera que está no acampamento. Então você tem uma festa muito mais privada. O acampamento, eu acho que gira em torno de 40 mil pessoas, cara. Então é gente pra cacete. Você vê, Caraca, é muita gente. é muita gente e é muita gente de muita nacionalidade. Então vale a pena ir de acampamento por isso. E, e aí, beleza, tu chegou lá, teve essa. Isso ainda nem começou o evento, né? Isso ainda Isso foi tu só evento, foi para chegar. só pra É, quando, quando começa o evento, as pessoas, acredito que as pessoas do acampamento sejam ali as primeiras que vão chegar e tal, mas o que eu queria te perguntar é, quando você entra ali no evento, você falou que são 16 palcos, se eu não me engano. Isso são palcos, né? Porque deve ter diversas atrações, tem diversas coisas. É, como é que vocês faziam para escolher onde é que iam ficar? Iam andando e alguma coisa que chamava a atenção, vocês paravam ali? Ou vocês, tipo, tinham, digamos assim, um folheto e falavam, vai ter vintage aqui, vai ter hardware ali? Como é que vocês faziam? Boa, então isso é até um ponto bem legal que a gente aprendeu na primeira vez e a gente usou na segunda, que é isso de você ter esses dois momentos. Você tem um momento para você andar, se surpreender e curtir coisas novas, mas você tem um momento para você curtir as suas coisas mais preferidas, assim, né? O que você mais Ah, quer. Então, a primeira viagem que eu fiz para lá, eu fiquei tão maravilhado que eu queria participar de tudo ao mesmo tempo. E lá dentro do festival também é muito, muito, muito grande. Então, a depender do palco ou do lugar que você esteja para você ir para outro, você anda pra caramba. Porque além da distância, tem a quantidade de pessoas, tem gente que te para falar contigo. Então, assim, o que a gente fazia era, a gente tinha alguns DJs que a gente queria ver, a gente abriu mão de várias coisas que a gente queria ver por ser distante. Então, às vezes você acha que dá, um cara toca 3 às 4, o outro toca de 4 às 5. Você fala, eu vou ver os dois. Não dá. Até você andar de um para o outro, você já perdeu meia hora, e aí você acaba não aproveitando nenhum nem outro. aham, Então a gente tinha um momento, a gente usava o momento, o primeiro momento do dia ali, de tarde e tal, para ir se surpreender com algumas coisas, olhar para um lado, olhar para o outro e tal. A gente tinha as pessoas certas que a gente queria ver já de casa, a gente já levou de casa. E a gente, dessa segunda vez, a diferença foi que a gente teve mais esse pensamento de, cara, não dá para fazer tudo. Então, eu quero muito ver um cara que vai tocar no lado direito e outro que vai tocar lá no lado esquerdo. Na primeira vez que a gente foi, a gente falava, vamos assistir 40 minutos desse e 30 minutos desse. E aí a gente não aproveitava tanto, sabe? Porque pô, tem um momento de você chegar, de você pegar sua bebida, de você acalmar, olhar para o palco, curtir. Então dessa vez foi muito mais foda por conta disso. A gente realmente conseguiu parar e curtir.
e fez com que a gente olhasse para alguns, ouvisse alguns DJs, que talvez não fosse a nossa ideia com ele. Caraca, isso é muito maneiro, eu não sabia. Ah, Sabe? maneiro. Então tem um pouco disso, assim, de você já sair preparado, mas pô, obviamente tem que deixar um espaço para você andar livre, para você, pô, conhecer outras coisas. Pô, olha isso, eu vi a gente no domingo, no último dia, a gente chegou bem cedo. A gente abriu o festival e a gente não tinha muito o que ver ali no início. A gente foi para um palco que ele é pequenininho, que ele é embaixo de uma ponte, e muita gente nem sabe Aham, que existe. E a gente viu dois caras tocando para ninguém. Estavam tocando para ninguém. O festival tinha acabado de abrir, não tinha ninguém. Ficou eu e ele ali. E estavam os dois caras, as esposas dele, o pai de deles ali. E a gente curtindo, e os caras tocando pra gente, felizaços, assim, animadões, e músicas que a gente nunca tinha ouvido na vida. Então, assim, foi um momento muito aham. maneiro que a gente não teria curtido se a gente não tivesse aberto a isso. Sim, sim, sim. A gente foi para outro palco que eu vi um garoto de 10 anos tocar, 10 anos. O Caralho. garoto tocar com um monte de gente que estava lá, que não foi para ouvir ele, foi para ouvir o DJ seguinte. E ele estava tocando lá e quebrando tudo, e a galera animadaça com ele, e o pai dele meio que quase chorando atrás dele, Aham. orgulhosíssimo dele, assim, e o garotinho, cara, mandando ver, sabe? Então você vê coisas assim, pô, surpreendente se você realmente andar e estiver aberto a isso. Você, quando você entra assim, o que que você acha que é o que te chamou mais atenção? Eu não tô falando de surpresa, tipo essas experiências que você teve do DJ e tal. Tô falando o que mais te surpreendeu, o que e que você não esperava. Talvez tenha acontecido mais da primeira vez do que da segunda, mas o que que você acha que foi assim que tu consegue lembrar? Cara, sem sombra de dúvidas, foi mais da primeira vez do que na segunda, e aí, por conta da questão dessa segunda vez, que é o palco principal. Dessa segunda Aham. vez, para quem não viu, para quem não sabe, o Quem palco vê pelo vídeo não tem ideia, né? não tem ideia. Não, e dessa segunda vez, o palco principal, ele queimou 2 dias antes do Aham. festival. Então não teve palco principal do jeito que era esperado. Por uma ideia de dimensão, e aí sim, agora falando de números, o palco principal ele tinha 170 metros de largura, por 36 de altura. Então é um palco assim Muito grande. gigantesco. E 2 dias antes do festival, teve um incêndio que queimou o palco todo. Todo, 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 todo. Aí ficou até uma questão se ia acontecer o festival, se não ia. E a solução que eles encontraram foi criar um novo palco, só que bem menor. Então ficou uma coisa de. O palco ficou acho que 8 metros de altura por 30, se não me engano, então ficou bem menor. Era um palco bem mais simples, sem cenografia, era só um telão. E os escombros do palco, que foi toda a parte queimada, ficou por trás. Então eles chegaram todo o palco novo para frente, porque não teve tempo de tirar toda a parte queimada Aham. atrás. E, assim, teve dois lados do negócio, teve um lado que trouxe, na minha concepção de diferença entre as duas experiências, uma união entre as pessoas muito mais forte. A galera lá estava muito mais em êxtase, assim, de estar curtindo uma Tomorrowland que vai ser histórica, não pelos motivos bons, assim, nesse sentido, mas por isso essa construção, essa reconstrução do palco rápida e esse momento e tal. Então você via a galera mais vibrante, eu percebi a galera mais vibrante. Teve uma proximidade maior com o DJ, porque o palco menor deixou o DJ mais perto do público da pista. Mas, porra, não tem como. Ano passado, quando eu entrei e vi ao vivo aquele palco real mesmo, gigante, com a cenografia, pensando em cada detalhe, pô, é uma coisa assim que eu não consigo esquecer, assim, é uma sensação Aham. absurda, surreal, mágica, assim. É uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. E quando você vê pela TV, é outra coisa, cara, você não tem ideia. Você olhava Tu para não tem aquilo, noção de profundidade, né? não tem noção. E do nível de detalhe que as coisas têm ali, sabe? Então, acho que isso, para mim, foi o ponto mais impactante, que infelizmente não teve nesse segundo, mas que, inclusive, me permitiu ter uma experiência de outros palcos ainda mais profunda. Eu fiquei muito nos outros palcos. E os outros palcos, eles são muito foda. A cenografia é muito foda, eles são gigantes e tal, mas eles dão mais. Os DJs tocam por mais tempo lá. Então, a questão da música, do som, Ah, ok.
ela é mais impactante ali, sabe? Do que o próprio palco em si. Pô, no palco principal eles ficam o quê? 40 minutos, uma hora, né? Uma hora, por aí. Uma hora e É, e meia. nos outros palcos eles meio que fazem talvez o set completo deles, digamos assim, fica 2 horinhas. Eu vi gente lá tocando 2 horas e meia, três É, eles horas. devem fazer o set completo. Então ele fica um pouco, a própria DJ fica um pouco mais livre para tocar e tal. E outros palcos ali normalmente vai, a maior, sei lá, vai, tô chutando um número aqui, tirando, sei lá de onde. A maior parte das pessoas, 70, 80%, estão ali porque conhece, gosta de DJ que vai tocar. No palco principal, tem muita gente que está ali por conta do palco e da magia também, não só por causa do DJ, sabe? Então, Aham. o DJ ele toca às vezes uma sonoridade no palco principal que vamos dizer assim, é um pouco mais mainstream, assim, é um pouco mais comercial, é um pouco mais. A galera se adapta um pouco melhor. Claro, ele não muda o estilo. É isso. E o outro, então os outros palcos, assim, quando o DJ tem um pouco mais de tempo e tem um público ali que está bem voltado para assistir aquele DJ ali, ele consegue fazer navegar um pouco mais pelo set dele, colocar algumas músicas mais mais underground, ali mais, né, mais para quem conhece mesmo ele a fundo e tal. Então, assim, os melhores sets que eu vi de alguns DJs, não vou dizer de todos, foram em palco e outros palcos, assim. Ah, E eu, maneiro. pra caramba, e uma das coisas assim, muito, muito, muito fodas, assim, são inesquecíveis, é ver a galera vibrando com a música, sabe? Então, pô, quando o cara vira aquela música e bota a música que todo mundo gosta, que todo mundo tá esperando, todo mundo gritando, pô, um abraçando o outro, um jogando o outro pra cima. Eu tenho uma parte da história meio doida assim. Eu tenho uma ideia que eu não sou o único maluco, né? Esses meus dois amigos são malucos tanto quanto eu. E só fazem merda também. Então, assim, parecem dois mini prefeitos, porque eles falam com todo mundo. Então, quando você vê, a galera em volta, tá todo mundo junto com a gente, conversando com a gente, conhecendo a gente. E aí tava tocando Fischer na hora, que é um DJ bem famoso lá nesse meio, em Ibiza e tal também. E aí ele tava tocando, e cara, a galera tava muito empolgada, muito animada, porque o DJ passa, ele passa essa energia, é um cara maluco e tal, e ele tava fechando um dos palcos. E quando tem uma hora assim, que você tá tão em êxtase, você fala assim, porra, vamos fazer uma loucura aqui, né, nesse negócio? Aí ele falou, beleza. Levanta aquela. Ele falou para um dos amigos assim que se chama Vitor, falou, levanta aquela mulher ali. Ele levantou, assim, no ombro, né? Chegou para ela, falou assim, pô, posso te levantar? Então, claro, então. Ele levantou ela no ombro. E aí ela começou a curtir pra caramba em cima dele e tal. E aí esse meu outro amigo Ramon falou assim, agora eu vou levantar os dois. E foi no meio debaixo do Vitor e levantou os dois, assim. Porra, é muito pesado, velho. Aham. Sei lá, não sei o que deu na cabeça dele e tal. E aí foi o tempo de quando ele levantou os dois assim, todo mundo olhou, virou pra eles, e a galera começou a entrar em êxtase, assim, vibrar com a parada como se fosse um título do negócio. Aham. E eu comecei a filmar, tem esse vídeo. Só que durou 4 segundos, e ele não aguentou. Caraca, caiu todo mundo. Caiu os três assim pra frente. A garota foi nadando assim e levou uma multidão junto com ela. Derrubou todo mundo assim. Eu Caraca. falei, que loucura, cara. E o DJ lá tocando ali naquilo incrédulo, assim, sabe? Pulando, filmando. Falei, cara, o que eu tô vivendo aqui é uma loucura. E eu achando que a mulher fosse levantar assim, super puta. Levantou rindo, curtindo pra caramba. Eu Aham. só esperava que ela fosse levantar igual o Kun, né? Sem um pedaço do dente. Porque ela caiu tão feio, né? Não, não cita o nome dos moleque aqui, pô. Exatamente, Mas, fudeu. mas isso, tu sente que vão passando os dias, digamos assim, tu chegou quinta, mas vamos colocar sexta, que começa mesmo no evento principal. Sexta, sábado e domingo. Tu sente que é uma crescente na energia, ou no último dia tu tá cansado, como é que tu se sentia assim? Pô, vai chegando o cansaço, assim. Tem uma galera, inclusive, que acaba vendendo, porque assim, o teu ingresso é a pulseira, né? E essa pulseira, depois eu até pego aqui no sinal para mostrar como é que é a pulseira e tal, que ela tá aqui comigo. Essa pulseira, ela é como se fosse um relógio, então ela é fácil de você colocar e tirar.
E o ingresso você passar a pulseira no sensor. E essa pulseira você pode passar para outra pessoa, né? Então tem muita gente que compra os 3 dias, pega a pulseira no terceiro dia e vende para outra pessoa, e dá para outra pessoa, e outra pessoa entra com aquela pulseira ali. Então tem bastante gente que, putz, acaba se sentindo muito cansado no segundo dia, por exemplo, e vende para outra pessoa ir no lugar dela no segundo dia e no terceiro ela vai de novo. Ou vai os 2 primeiros dias, no terceiro ela está muito cansada. Então, assim, o cansaço realmente bate, principalmente se você estiver de acampamento, porque eu não passei um perrengue absurdo para dormir, mas você realmente dorme pouco. Você não dorme num lugar absurdamente confortável, porque eu não fui preparado para isso. Eu levei um saco de dormir assim, bem humilde, então você se sente cansado, mas, cara, quando você tá lá dentro, assim, a energia volta, sobe de novo, porque você começa a ver as coisas e os dias eles estão bem diferentes, os DJs são diferentes. Então, para quem gosta até de música eletrônica, tem pessoas que só vão tocar no domingo que você quer ver. Então, você chega lá, você começa a ter aquele pico de animação de novo. Tão difícil mesmo é na segunda e na terça-feira, né? Porque aí você volta um pouco à realidade, né? Que Aham. você não entra naquele mundo de novo. Porque lá no domingo você tá um pouco cansado, mas quando você entra no mundo, cara, você tá andando lá dentro, pra você tem ideia, do nada. Passam, sei lá, 30 pessoas da Tomorrowland fantasiadas, com um tema tal, tocando música, ou dançando contigo, ou gente de perna de pau, e, sei lá, uma loucura. Para todo lugar que tu É olha, tipo uma Disney, né, da música eletrônica. exatamente. É tipo uma Disney. Então, assim, você acaba se distraindo com tudo muito fácil. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Fora, de novo, as pessoas, todo mundo fala muito contigo. No domingo, normalmente é o dia que a galera, pelo menos do Brasil, vai com a camisa do Brasil, porque tem um encontro lá que eles fazem dentro do festival e tal. Então você vê muita gente com a camisa do Brasil. Eu tô vendo, você vê muita gente com a camisa do Brasil no domingo. E, porra, é engraçado pra cacete como todos os gringos vêm falar alguma coisa, sabe? Tipo, porra, Brasil, conheço o Brasil, não sei o quê. Ou então, pô, teve um cara lá que veio me mostrar a foto do Kaká, do nada. Eu assim, ó, Brasil, Brasil, mostrando a foto do Kaká. Então, assim, você o tempo todo você tá sendo abordado, você tá conversando com as pessoas num clima muito, porra, amistoso, um clima muito de festa mesmo, né? De festejar a parada. E aí, para você ter uma ideia, eu tava olhando lá um palco, eu já tinha visto no Instagram de um cara, que o nome do cara se chama Nathan Crazy Dance Movies, eu acho que é isso. Que é um cara piroca da cabeça, e ele vai para os festivais e ele faz umas danças malucas, que já virou tradição da galera que vem e encontra com ele, que sempre com a blusa escrita isso, Nathan e tal. A galera que encontra com ele se junta em volta dele, repete os movimentos e as danças que ele faz, e quando você vê tem uma galera, sei lá, 300 pessoas fazendo a mesma coisa doida que ele. E é só passeio de maluco. Às vezes o cara tá pulando, às vezes o cara tá agachado, às vezes o cara tá nadando, umas coisas doidas. E o cara é meio que uma lenda assim dos festivais, porque ele aparece do nada, ele não avisa, eu vou aparecer em tal lugar. Do nada tá num palco lá, doido, e a galera começa a reconhecer ele, começa a juntar, aglomerar e tal. Eu encontrei com ele, e eu vi essa cena, né? Eu comecei a filmar a galera se juntando, começando a ver gente de lá, gente de cá, gente de lá, e repetindo os mesmos passos que ele, dançando e pulando com ele. Eu falei assim, cara, que coisa de maluco. No final, o palco estava vazio. No início, o palco estava vazio. O cara apareceu lá e era um DJ, assim, nada conhecido, aleatório. O DJ saiu chorando, pô, emocionado, porque tinham trocentas pessoas no show dele do nada, dançando pra cacete por causa do cara, desse maluco aí, sabe? Então, assim, é umas coisas muito doidas, assim, que você vai vendo acontecer. Mas, assim, caralho, o que que eu tô vivendo? Que loucura. E é uma atrás da outra, né? Tipo, é isso acontecendo todo o tempo, né? É o evento que eu nunca fui, pretendo ir algum dia, vamos ver se minha filha vai deixar eu ir. Mas eu tenho a impressão de que é isso que eu te falei, é tipo a Disneylândia da música eletrônica. É um lugar que você vai entrar ali e é isso, você entra no novo mundo e tudo é perfeito, tá ligado? É tipo isso. É tipo isso. E as pessoas realmente se contagiam com as coisas e estão dispostas a conversar e a seguir coisas que normalmente não fariam. Tem um outro caso que a Com- gente viu. Fala, cara. Não, desculpa, desculpa. É, que eu ia falar, tem outro caso que a gente viu foi no primeiro dia de festival, na sexta.
A gente foi para um palco, que era o palco Library, que é o palco da livraria lá, dos livros, que é famoso no Tomorrowland, que é quase um palco principal, que ele é muito grande, e o lugar dele é muito grande também. E a gente estava lá, e normalmente esse palco fica bem cheio. E esse palco não estava tão cheio, estava cheio, mas não estava tão cheio. Então a gente foi porque o palco principal ia ter um cara super foda que ia tocar. Acho que era o David Guetta, não era o David Guetta. Sei lá, era um cara super foda que ia tocar, e a galera foi toda pra lá. Então ele tava cheio, tinha bastante gente, mas não tava muito cheio. E ele é um palco que o chão é de grama. Tem vários galinhos, assim, mas em essência assim, é de grama. É um gramado grandão. E, cara, a gente começou conversando com as pessoas e tal, e a gente dançando, eu, o Ramon e o Vitor dançando. O Ramon virou e falou assim: "Ah, quer saber? Eu vou ficar descalço. Eu vou ficar livre aqui, eu vou ficar descalço." Tirou o tênis e ficou descalço. Eu, em sã consciência, falei: quer saber? Vou ficar descalço também. E, pô, fiquei descalço. Cara, daqui a pouco, a gente falando com as pessoas, pô, ficar descalço é muito bom, não sei o que, lá, porrada de gente, um monte de gente maluca na cabeça descalço, se cagando inteiro, com o pé, porra. E aí, no dia, eu ri pra cacete disso, porque no dia seguinte, eu acordei com o meu pé todo ferrado, mano, todo ferrado, todo cortado, porque tinha um monte de galinho pequenininho, Tô todo ligado. cortado, cheio de bolha. Eu falei, cara, você tem noção que a gente acabou de ferrar o pé de, porra, mais de 50 pessoas com essa ideia de merda, tá todo mundo puto, tá Eu pensei a mesma coisa. Eu falei, pô, eu ia pensar a mesma coisa. Eu falei, cara, que eu tô fudido, mas eu não me fudi sozinho, não. Então, assim, todo mundo foi junto, do nada. E é mó doideira, assim, muito doido, né? E tu falou quando ele levantou a duas pessoas, você falou do agora essa questão de ficar descalço, que são coisas que vocês fizeram. E quais foram alguma coisa lá que contagiou vocês, que foi o contrário? Tu lembra? Que o que foi mal? Meu fone apitou na hora aqui. Que foi o contrário. Imagina, vocês fizeram coisas que desencadearam em outras pessoas alguma ação. Tipo, quando vocês levantaram a menina com o moleque, a galera toda foi loucura. Quando vocês começaram a ficar descalço, todo mundo Uhum. ficou descalço. E o que ao redor de vocês, que você consegue lembrar, se aconteceu, contagiou vocês, assim, que se lembra. Pô, o maluco ficou de cueca, tu saiu correndo de cueca também, sei lá, tipo isso, entendeu? Cara, eu vi o. Eu até mandei um vídeo lá no nosso grupo e tal. Eu vi um cara subindo nas lixeiras e pedindo cerveja pra galera do camarote, assim, do negócio em cima. E, tipo assim, muito doido, porque a gente tava meio. Foi um momento que a gente tava meio sentado, relaxando, assim, descansando. E a gente começou a ver aquele cara ali pedindo cerveja, e a galera dando, e a gente falou, cara, o que a gente tá fazendo sentado aqui? Vamos levantar e vamos sair correndo e tal. Teve um, um gringo também, eu não sei, não lembro de onde que ele era e tal, que ele começou chegou perto da gente, assim, do nada, tava passando um cara gigante, assim, muito forte, eu tava passando na minha frente, o cara pegou meu copo, pegou, olhou pra mim assim e falou assim, e não falou nada, né? Ele só pegou o copo, olhou pra mim, pegou e bebeu, tomou um gole do meu copo. Cara, porra é essa? Ele continuou andando. E aí parou ali do lado. E aí ele tava com mais três pessoas e tal. Eu falei, cara, vou fazer essa porra também. Que se dane. Aí fui lá, peguei um copo do amigo dele, virei, peguei e bebi. E a gente, pô, vocês sabiam o que ia dar, né? Falei, pô, será que esse cara aí é de boa, cara? Aí um maluco veio, um dos outros amigos dele veio, passou de novo na nossa frente assim, e deu um beijo na cabeça, assim, em cima do Ramon. Aí começou uma palhaçada assim, tá ligado? Aí o Ramon ia lá e fazia a mesma coisa no amigo do cara. E daqui a pouco tava um imitando o outro dentro da parada, assim. Eu achei isso também engraçado pra cacete. Eu falei, pô, que fim que isso vai levar, mano? Então, tiveram coisas assim também. Teve uma cena também, cara, que, porra, eu acho que a galera ficou muito puta comigo, mas eu tava dentro desse palco, foi nesse mesmo dia que a gente tava descalço. A gente estava. Lá tem um detalhe que lá não tem a mesma cultura que aqui no Brasil, de você colocar mesas no meio do palco, você colocar essas coisas assim. Lá a pista de dança na frente do palco e tal é livre. Não tem bar, não tem mesa, não tem nada. Então os bares são ao redor do palco. Então, você tem que ir lá ao redor do palco para pegar as bebidas. E o banheiro, tem sempre um banheiro perto de um palco, mas ele é fora do ambiente do palco.
Então não tem nada no meio ali que possa atrapalhar. Então, para pegar cerveja, não era tão rápido, tão simples, né? Você tinha que ir lá no bar e tal. Então a gente ia de um. Ó, tua rodada é essa. Tu ia lá, e Ramon e Vitor, Ramon e pegava duas cervejas pra mim. E o Vitor pegava duas cervejas pra gente, não sei o quê. E quando chegou a minha vez, eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou pegar essa cerveja, a rodada de cerveja, vou pegar duas águas também pra gente beber. Porque, pô, tava calor e às vezes tu esquece de beber água, então eu falei, pô, pegar duas águas também. Cheguei lá no bar, Responsável, hein, Michel? não, eu bebo muita água, cara. Eu bebo muita água, muita água. E lá em Boom, na Bélgica em geral, pelo que eu conheço, pelo que eu vivenciei, é doido o tempo lá, cara, porque faz sol, chuva e frio no mesmo dia várias vezes. Então eu até ficava puto, porque às vezes eu levava o casaco porque tava chovendo de manhã e só fazia sol o restante do dia. Às vezes eu não levava e chovia pra cacete. E no mesmo dia. Então, assim, você passava por sol e chuva, você olhava de manhã e você falava assim, caraca, hoje o dia vai chover pra caramba, não sei o quê. Aí chovia. 2 horas depois tava um sol danado. Enfim, aí fui lá pegar. Cara, e pra mulher lá do balcão, pedi 3 cervejas e 2 águas. E lá eles abrem as latinhas de água, né? Então eles não deixam fechado. Quando eu parei assim, eu falei, cara, como que eu vou levar essa porra até lá, cara? E o pau, que era uma descida, assim, sabe, da grama. Eu Tô falei, ligado, tô como ligado. é que eu vou levar 3 copos de 500 ml de cerveja e 2 águas? Ferrou. Aí eu peguei tudo assim, com a mão assim, fechei assim, falei, vambora. E, pô, eu tenho uma habilidade incrível de derramar as coisas. Eu sou muito bom nisso. Muito, muito bom. Eu sempre chego em casa cheirando com a roupa, com a perna, cheirando cerveja, porque eu derramo muito. E aí eu comecei a andar muito concentrado, para não derramar, né? Comecei a andar muito concentrado. E aí tava passando, tem pessoas que sentam na grama, pessoas que, né? Tava passando e tava meio que dando umas esbarradas assim, aí caiu um pouquinho aqui, caiu um pouquinho ali. Aí tinha uma mulher, uma chinesa que tava sentada, eu derramei um pouco nela. Quando ela olhou para mim com a cara muito puta assim, eu fui explicar para ela que eu tinha derramado a água e não a cerveja. Como se fosse menos pior, né? O Aham. que é menos pior? Mas enfim. E aí quando eu inteligente do jeito que sou, eu fui mostrar para ela que foi a água. Quando eu fui mostrar para ela que foi a água, eu derramei a cerveja nela. Na cara de tudo. E aí, mano, eu tentei parar de me explicar, comecei a andar assim, só pedindo desculpa, sorry, 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 não sei o quê. Pô, cheguei lá embaixo, falei, caralho, não lembro de estar tão cheio assim não, cara. Cheio pra cacete essa porra. Levantei a cabeça, comecei a procurar a galera e tal. Isso já tendo esbarrado em todo mundo pelo caminho. Porra, quando eu olho pra cima, eu tô no outro palco, mano. Eu fui pro lado errado. Eu fui pro Caralho, Michel, caralho. Aí eu olhei, virei pra trás e voltei, porque o caminho que tinha livre pra voltar era o mesmo. Então eu fui pedindo desculpa para as mesmas pessoas, cara. E todo mundo muito puto comigo. E eu tô perdido, falando assim, pra galera, tô perdido, subir. Quando eu cheguei lá em cima de novo, só tinha metade de cada copo já. Metade, toda metade já tinha ido embora. Falei, caralho, que merda. Aí eu falei, agora eu vi o caminho certo. E aí eu dei os 2 passos assim, já tava muito difícil de segurar. E aí veio um cara na minha direção me ajudar. O cara veio na minha direção para me ajudar e eu tava meio atrapalhado assim. Quando ele tava chegando perto, cara, eu não aguentei, não consegui. Deixei a porra toda cair no chão. Caiu tudo. Caiu no chão, derramou. Caralho. O cara olhou para mim com uma cara assim meio um misto de pena, E aí, resumo da ópera, eu voltei pro palco sem nada, sem bebida, sem nada. Aí os moleques perguntaram assim, pô, e aí, cara, tu não foi pegar bebida? Eu sei que eu falei, não, fui pegar bebida não, fui só no banheiro e tal, porque cheio de vergonha de contar, não vou contar nada. Mas Só aí no eles falaram banheiro. que, pô, então vai lá pegar. Tu teve que voltar ou foi rodada do outro? Voltei e peguei. Caralho, E Michel, só que eu cara. voltei e peguei com a mesma mulher lá do balcão, e ela ainda falou assim pra mim, eu sabia que não ia dar certo, ou seja, ela viu tudo. Ela viu. Caralho. Mas aí quando tu voltou dessa vez, tu não levou água, né? Não levei água, voltei de boa. É, pô. Pô, mas eles Aí a podiam gente deu botar uma risada. cestinha, né? É. Então, lá, assim, é muito organizado com isso, em questão de bebida e banheiro. Realmente não é pra você Tu atrapalhar a vai galera pegar uma lá. cerveja, tu vai pegar a cerveja, tu demora, não tem uma fila, é de boa. Tinha alguns palcos que tinham um pouco de fila assim, mas eram filas, assim, a galera se respeitava bastante, então às vezes ficava 10, 15 minutos na fila. Podia ser.
um pouco, podia ser meio chato e tal, mas poucos palcos, assim, a gente viu isso. Alguns palcos era bem rapidinho, você ficava 3, 4 minutos na fila, pegava e voltava, sabe? Então Ah, de boa, de boa, de boa. era bem E tranquilo. como é que foi para você da diferença da primeira vez para dessa vez agora? Qual foi para você a questão do teu sentimento? Porque eu imagino que da primeira vez tenha sido a realização de um sonho, mas dessa segunda vez você teve, como você já falou um pouco aqui, você teve um problema de saúde e tal, e agora, e eu nem sabia eu sabia que você tava, eu não tinha associado que você tinha parado de beber e voltou a beber agora justamente nessa viagem. Então, o que que significou para você essa Tomorrowland? Cara, a primeira foi bem isso que você falou, assim, o sentimento que eu tinha era a realização de um sonho mesmo. Então, eu saí de lá meio em êxtase, abobalhado, assim, da magia e do sonho que foi. Dessa segunda vez, eu saí com o sentimento de que eu curti a maior vivência de música eletrônica da minha vida. Então, assim, eu saí com o sentimento de que eu aproveitei muito o som, os DJs, que eu vi, assim, sets que a galera toca incríveis. Então, eu saí com um sentimento de curtição, assim, de que eu curti mesmo, muito maior do que a primeira vez. Até porque esse foi o meu foco mesmo. Então, a gente foi a segunda vez justamente para ter essa experiência voltada para curtir a música e menos curtir a magia do evento, né? Aham. E essa questão de eu poder ou não poder viver e tal, no início, cara, quando eu vi que eu ia ficar um bom tempo sem beber, eu tinha uma preocupação bem grande, porque é meio estranho, e esse tempo sem beber me mostrou muito isso, me deu um ressignificado, assim, como que eu vivia, como que eu saía, como que eu me socializava. Porque, de fato, a vida é muito condicionada à bebida. Para quem bebe, a vida é muito condicionada à bebida. Então, assim, né, não é uma. Não estou falando aqui sobre alcoolismo e tal, mas estou falando sobre socializar mesmo. Sim, sim, sim. Todo momento que podia ir para o bar, então você tinha uma bebida na mão. E não ter mais, isso mudou pra cacete meu pensamento. E eu tinha uma preocupação muito grande de não conseguir curtir sem a bebida, né? Mas, cara, cá pra nós. Eu nunca vou saber se isso é verdade ou não, porque eu bebi pra cacete. Quem achou que vinha aí uma mensagem de motivação se fudeu. Isso aí vai ficar, vai ficar na história. Caralho, Michel, pô, muito foda. Cara, obrigado aí por ter participado hoje. Sei que você tá cansado, tá se recuperando. A gente tentou fazer no dia que você voltou pra Espanha pra vir pro Brasil, né? Mas eu imaginei, mano, que tu devia estar muito estudado. Às vezes eu viajo daqui pra ali, mano, e chego no hotel cansado. Falei, imagina o Michel. Então, pô, tá Ah, tranquilo cara, e eu compreendi totalmente. Mas obrigado por ter topado aparecer hoje aí, ter tirado um tempo das tuas férias. E é isso. Obrigadão por partilhar tuas histórias. Quer deixar uma mensagem? Quer deixar uma mensagem aí por moleque lá que foram contigo? Quer deixar cara, uma mensagem para quem tá pensando em ir? E também, depois disso, também diz um pouco se você já tá pensando em uma terceira vez também. boa. É, tem algumas dicas que eu acho que são muito valiosas que eu queria ter tido antes de ir. Putz, a primeira é, se você tem familiaridade com música eletrônica, gosta de sair, de curtir, de festa e tal, você tem que ir uma vez na vida, porque vale muito a pena. Vale muito. Você não precisa ser um grande amante de música eletrônica para ir. Dá para encaixar com uma viagem para outros lugares. Tem que se programar, é óbvio. Se você é um amante, gosta pra cacete de música eletrônica, vale muito a pena ir duas vezes. Então foi o que eu falei assim, realmente a segunda vez você vai conseguir aproveitar muito mais do que a primeira vez, mesmo que você se programe, se planeje. Se tiver a condição de não fazer economias burras, também vale a pena fazer. Então, o que você falou é muito real, cara. Eu tava muito cansado na segunda e na terça porque eu tentei economizar o máximo em passagens e tal, e eu acabei pegando conexões que, putz, me atrapalharam muito no meu descanso. Então, logo que acabou o evento, eu já voltei para casa, já comecei a voltar para casa. Se eu
tivesse hoje, se soubesse o cansaço que ia ter, eu pegaria 1, 2 dias ali para dar uma descansada lá, ou pelo menos pegaria passagens mais diretas, sem precisar ir para lá e para cá. Lá na Bélgica eu peguei o voo de um aeroporto que era mais distante, então assim, Tu pegou Ryanair, EasyJet? peguei Ryanair uma vez. Peguei Ryanair, quase Então, perdi o é voo. porque o que acontece? As pessoas falam das passagens baratas aqui na Europa e tal, mas geralmente é isso, é num aeroporto mais longe, Sim. ou então é num voo que é de madrugada, tipo é 5 horas da manhã, 7 horas da manhã no máximo. Então tem tudo isso. E às vezes, por exemplo, para chegar no voo ou por causa da escala, às vezes você economiza tipo 20 euros na passagem, mas aí tu tá no aeroporto 4 horas, tu vai comer no aeroporto, tu vai gastar 50. Então é essas paradas também, né? Pois é, pois é. Então, putz, eu fiz muito isso e realmente me arrependo um pouco, porque eu podia chegar mais inteiro aqui. E essa questão de planejamento e tal, pô, tem que ter. Eu acho que para a vida você não pode sair gastando o que não tem, coisas assim. Mas também se você for esperar o momento perfeito para você ir, não vai ter. Então, cara, junta 2, 3 amigos que são malucos, igual você, igual eu tive ali, pessoas que, cara, querem vivenciar isso e se planeja e vai. Porque se você esperar um momento perfeito, vou conseguir ingresso ali, vou conseguir o momento ideal, não vai acontecer. E, e tem muitas coisas na vida que, para mim, foram assim, que eu tento repassar para as pessoas, que é tem muita gente que fala, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito foda, blá, blá, blá. E você não leva tanta fé. Cara, vai uma vez para ver, porque, porra, você vai ver que se as pessoas estão falando que é muito foda, é porque é muito foda mesmo. Ah, é irado. Eu uma vez eu tava planejando ir, só que veio lá a bactéria maldita e depois eu Ah, juntei, tive filho e tal. Então, tipo assim, não consegui ir, mas eu tava combinando com um moleque do trabalho, ele é português. Mano, porque tu falou de juntar uns amigos e tal. Mano, ele foi sozinho, mas ele não foi sozinho. Ele aqui já em Portugal já foi fechando um grupo da galera que ia, aí às vezes tu já encontra, às vezes, quem vai até no mesmo voo que você. Então, assim, às vezes a pessoa tá ouvindo isso aqui e tá pensando, pô, mas eu quero ir, mas eu não conheço ninguém. Mano, com certeza você vai conseguir achar um grupo de brasileiros ou de portugueses que falam a nossa língua, também é fácil de lidar. Ou se você falar inglês, você vai encontrar, mas tu vai encontrar tua galera que vai ir pro evento contigo e tu vai curtir, porque o que você falou é o mais legal e é o que eu tenho também, que é, você falou de muita coisa, mas 98% das coisas era relacionado a interações humanas, não era relacionado a produto, né? Isso que, que, exato. que, que é o mais legal. Então é isso, mano. Cara, Pô, brigadão. só Diz. rapidinho, pra, tem duas coisas que eu vou falar bem rapidinho, que é, a primeira que você falou de bactéria, um desses meus amigos, eu não vou falar o nome aqui, qual dos dois foi, o cara conseguiu a proeza, a gente escorregar e cair no rio, na Timor-Leste, que lá tem um lago, tem um rio, e lá Caralho. tem uma placa, assim, que é não pule no lago, não nade no lago, porque tem uma cianobactéria ativa aqui. E aí você falou de bactéria, me lembrou. E foi um dos momentos mais engraçados pra mim, não conseguia ajudar. Eu não conseguia ajudar, cara. Porque assim, eu falei, porra, eu pensei por um breve momento assim, porra, eu sou um filho da puta de não estar ajudando, né? É, e depois eu ri tanto que eu falei assim, cara, é melhor ser um filho da puta mesmo. Eu ri demais, porque eu encontrei a cena ali num banheiro, num dos maiores banheiros da Tomorrowland. As pias lá são públicas, né? Só fica Ah, aberta, não fica no banheiro. Ele de cueca lavando a roupa dele, desesperado na pia, assim, lavando como se fosse o tanque de casa. Eu falei, que situação escrota. E aí eu, como um bom amigo, o que eu fiz? Eu filmei pra cacete, mandei pra todo mundo. Então, assim, tem, tem essas histórias também. E realmente, de fato, o que você falou é verdade, cara. Tem grupo pra caramba. No grupo que eu entrei lá dos brasileiros, teve muita gente que foi sozinho. E ninguém terminou o festival sozinho. E aí você falou, só pra fechar da última vez, tem planos e tal. é, 3 é um número redondo para mim. Eu acho que eu não quero parar por aqui. Mas a gente conversa muito de ir daqui a uns 4, 5 anos. Então, tem um amigo meu que acabou de ter um filho também. Ele ama música eletrônica, ele sempre solta tudo comigo. E ele fez vou dizer uma promessa, mas ele olhou e fez um combinado, até com a esposa dele e tal, que é 2029.
Então, assim, já fica aí na tua cabeça, se você Já vou deixar, hein? quiser preparar aí, 2029 é o ano que a gente provavelmente vai voltar. Espero com uma galera muito maior, para a gente conseguir ter um grupo melhor ainda do que teve. Pô, 2029 então, vou deixar anotado, é uma boa data. 2029, pô, já vai estar, a criança já vai estar suave, pô, já vai poder dormir sozinha, os caralho. E para você que mora relativamente perto, são 4 dias. Você não vai precisar fazer uma super viagem, no ruim do ruim, né? Se ausentar por muito tempo. Foi o que eu fiz esse ano, cara. Eu não tinha condição não tinha férias aqui para ir com a Carol para lá. A gente vai viajar de novo agora, no restante das minhas férias eu vou para o Maranhão, dar uma relaxada e tal. Mas foi o que eu fiz. Eu falei, cara, vou me ausentar aqui 7, 8 dias e vou. É melhor do que não ir, sabe? Que é o negócio que eu falei, de esperar um momento perfeito, não vai ter. Então, Não vamos no vai que ter, dá. pô. Vamos do jeito que dá. Ah, maneiro, maneiro. Pô, que bom. Então, fica combinado aí, 2029. Rapaziada aí que tá assistindo que quer colar também. 2029, a gente vai chegar lá e a gente tem que, mano, tem que inventar. Até lá a gente tem que inventar um passinho. E o nosso objetivo vai ser com que 1.000 pessoas imitem o nosso passinho. Esse que é o nosso objetivo para Tomorrowland 2029. Quebrar o Isso aí, recorde mundial de passinhos. Então tô é isso. dentro Pô, dessa. Michel, Fazer uma batalha com aquele Natan lá. mas é isso, cara. Ó, brigadão, mais uma vez, obrigado aí pelo seu tempo. Você ainda tá se recuperando aí do desgaste da viagem, jet lag e tal. Obrigado pelo seu tempo. Pô, e é isso. Você que escutou até aqui, espero que essas histórias te ajudem, que tenha informação e também curiosidade. Então, para você que quer seguir a gente nas redes sociais, tu quer deixar alguma rede social, Michel? Tu? Não sou muito de usar rede social, não, É, mas não sou então muito de não usar dá, rede pô. social. Não, não, Tu fica tranquilo. quer Então, fazer alguma pergunta a mais aí e tal, manda pro Caio que a gente responde através do deixa Caio. aqui, pô, Michel, pô, É, comenta aqui no vídeo, pô, qual comenta é, no pô, vídeo lá aqui de que eu trás, é respondo. isso. Então, deixa seu comentário, curta, compartilha esse vídeo, manda para aquela pessoa que você sabe que o sonho dela é ir pro Tomorrowland. Então é isso. Quem quer me seguir no Instagram é caioc.ai.o. Vou deixar o link aqui na descrição. Até o próximo Pai da Eva e valeu!